Você o reconhecerá graças aos seus famosos autorretratos. O restante de suas pinturas é igualmente popular, embora ele não tenha sido um artista famoso durante sua vida. Mas provavelmente é igualmente reconhecido pelo fato de que, em determinado momento, começou a não gostar de sua orelha esquerda e as coisas saíram do controle. Vamos dar uma olhada em alguns dos fatos mais fascinantes sobre o holandês Vincent van Gogh, o homem por trás de algumas das pinturas mais impressionantes da história. Ele começou a pintar aos 27 anos, o que é bastante tarde em comparação com alguns artistas prodígios. Também aprendeu sozinho a usar o pincel. Suas primeiras obras não eram tão brilhantes e coloridas como aquelas das quais a maioria das pessoas se lembra. Quando começou seu trabalho artístico, usava uma gama limitada de cores e pintava algumas das partes mais difíceis da vida. Muitos de seus primeiros trabalhos mostravam pessoas lutando contra a pobreza. Apesar de produzir por um curto período de tempo, Van Gogh foi um homem muito ocupado. Ele pintou apenas por cerca de 10 anos, mas durante esse período criou um número impressionante de 2.100 telas, das quais 860 eram a óleo. Alguns historiadores da arte chegaram a estimar que ele deve ter feito uma nova a cada 36 horas. Para completar, muitos desses trabalhos foram produzidos nos últimos 2 anos de sua vida. Apesar de ter enfrentado problemas de saúde e sérias dificuldades financeiras, Van Gogh realmente deu tudo de si por sua arte. Ele pintou a luz de forma diferente dos artistas que o antecederam. Fez parecer que ela estava se movendo. Por exemplo, o sol brilhando na água ou estrelas cintilando no céu noturno. Quando você olha para essas pinturas, a luz parece tremeluzir e se mover. Isso ocorre porque seu cérebro não apenas identifica cores diferentes, mas também as vê se misturando. Isso faz com que se vejam diferentes tons de luz. Um de seus quadros mais famosos chama-se A Noite Estrelada. Como o nome indica, retrata um céu noturno cheio de estrelas. Também mostra um vilarejo com casas e árvores iluminadas pelas estrelas. Essa obra é famosa por suas cores vibrantes e pela maneira como Van Gogh capturou a sensação de estar no campo à noite. Mas era original? Alguns outros artistas parecem pensar que o pintor holandês na verdade se inspirou em outro trabalho famoso. Seu nome é Whirlpool Galaxy, de William Parsons, e se você comparar as duas imagens, verá claramente algumas semelhanças. Esse não é o único fato fascinante sobre essa pintura. Alguns especialistas acreditam que Noite Estrelada mostrou que o autor também era um astrônomo amador. Ele se interessou pelas estrelas quando estava pintando sua famosa obra em uma clínica psiquiátrica na França. Se comparássemos uma imagem real do céu noturno e a pintura em si, ficaríamos impressionados com a precisão do artista. Na tela, a lua está no local certo por volta das 4 horas da manhã, e o objeto brilhante à direita do cipreste é onde Vênus estaria. A constelação de Áries está na posição superior do quadro. Alguns especialistas acreditam que a parte rodopiante no meio é um cometa que o pintor imaginou e não algo que ele realmente viu. Eles também reuniram algumas páginas de uma revista que Van Gogh leu e que continha fotos de cometas que se pareciam com a parte rodopiante da obra. Anos mais tarde, os cientistas usaram o telescópio Hubble para observar uma nuvem girando em torno de uma estrela. Isso os fez lembrar da Noite Estrelada. Como Van Gogh poderia saber como retratar uma imagem tão precisa do espaço naquela época sem usar as tecnologias modernas? Mal sabiam eles que sua pintura seria, na verdade, muito útil para solucionar esse mistério. Eles decidiram estudar as obras do holandês mais de perto e ficaram surpresos. A arte dele parece ter sido pintada com um telescópio bastante moderno, embora obviamente não houvesse nenhuma chance disso acontecer na época. Ele conseguiu retratar com precisão a aparência dos fluidos no espaço, sem ter nenhum conhecimento de física e astronomia modernas. Outros especialistas se interessaram em estudar as pinturas de Van Gogh por causa dos padrões espiralados nelas contidos. Eles acreditavam que se assemelhavam a uma galáxia em espiral, que foi descoberta 40 anos antes de o artista pintar a maioria de suas obras. E foram então procurar saber se ele conhecia as galáxias espirais, mas não conseguiram encontrar nenhuma prova. No entanto, a melhor hipótese era de que o holandês conhecia o fenômeno e tentou incluí-lo em sua arte. Muitas pessoas já ouviram a história de Vincent van Gogh, se livrando de sua própria orelha esquerda. Embora seja verdade que ele tenha causado alguma dor a si mesmo, o motivo pelo qual fez isso ainda é motivo de debate. Algumas pessoas dizem que ele entrou em uma discussão com seu amigo Paul Gauguin, um pintor igualmente famoso, o que o levou a essa decisão infeliz. Mas outros acreditam que foi o próprio Gauguin quem causou danos ao amigo durante uma briga.
Não sabemos ao certo o que aconteceu. No entanto, parece provável que Van Gogh tenha danificado apenas parte do lóbulo de sua orelha, e não ela inteira. O pintor holandês produziu 43 autorretratos em um período de 3 anos, porque não tinha dinheiro para contratar modelos e não dispunha de outras pessoas para posar. Nessas obras, ele geralmente aparece desleixado e tem características como olhos encovados, mandíbula fraca e dentes faltando. Alguns dos autorretratos foram feitos enquanto ele ainda tinha curativos frescos na orelha, depois de tê-la machucado. Para economizar dinheiro, também pintou sobre seus quadros antigos em vez de comprar novas telas. Você não pode deixar de imaginar o que mais pode estar escondido sob essas centenas de obras que ele fez. O célebre artista também escreveu muitas cartas. Cerca de 600 delas foram apenas para seu irmão, Theo. Essas correspondências nos falam sobre os pensamentos de Van Gogh, suas opiniões sobre a vida e a arte. Theo guardava todas as cartas do irmão, mas o artista tinha apenas algumas de Theo. Depois que ambos faleceram, Johanna, a esposa de Theo, coletou e editou as cartas. Elas foram publicadas em 1914. O pintor também escreveu para outras pessoas, como seu amigo Paul Gauguin e Émile Bernard. Essas correspondências são uma boa maneira de aprender sobre sua vida e entender sua visão do mundo. Muitas das pinturas de Vincent van Gogh foram perdidas porque as pessoas que as possuíam achavam que não valia a pena guardá-las. Disse que até sua própria mãe jogou fora algumas. Após a morte dele, a maioria das telas ficou com seu irmão Theo. Infelizmente, ele também faleceu apenas meio ano depois. Por sorte, a esposa de Theo, Johanna, herdou as obras e foi a responsável por mostrá-las ao mundo. Johanna e Theo ficaram pouco tempo casados antes de ela ficar viúva, em 1891. Ela teve que cuidar de si mesma e de seu filho pequeno por conta própria. Também precisou descobrir o que fazer com todas as pinturas que Theo havia lhe deixado. Ele queria que as pessoas conhecessem o trabalho do irmão, e Johanna queria honrar a memória de seu marido fazendo isso acontecer. Assim, ela se mudou para Bussum, na Holanda, onde abriu uma casa de hóspedes. Lá, conheceu muitos escritores e artistas que a ajudaram a aprender mais sobre o mundo da arte. Em 1905, a cunhada de Van Gogh organizou uma grande exposição em um museu em Amsterdã. Mais de 480 peças foram exibidas. Após o evento, o valor da arte de Vincent aumentou rapidamente. Uma pintura chamada Retrato do Dr. Gachet foi vendida por mais dinheiro do que qualquer outra obra dele. Isso aconteceu em 1990 em uma casa de leilões e o preço foi de 83 milhões de dólares. Esse foi o valor mais alto já pago por uma tela. Se você ajustar pela inflação, ela valeria cerca de 180 milhões de dólares atualmente.